Dando início à nossa aula de hoje, nós vamos continuar sobre visão, né? Biofísica da visão. Vamos para a nossa aula de hoje. Ok. Então, como nós tínhamos colocado na aula passada, que a gente tinha que fazer uma revisãozinha sobre lentes, né? Ok. Então, vamos lá. O básico de lentes aqui é o seguinte. Opa. Ctrl V aqui. Vamos fazer um eixo, né? Da lente. E aqui é o seguinte, você tem a lente nessa posição aqui, né? Lente nessa posição, que é o eixo da lente, que ela fica na vertical, e aqui o eixo onde que vai se posicionar, tanto o objeto quanto a imagem. Tá? Se o objeto, que nós denominamos a distância desse objeto, de P, vou ler uma cor aqui, objeto P, estiver nesse quadrante aqui, tanto faz nesse quadrante de cima ou no de baixo, o P é maior que zero, positivo, tá? Nessa direção aqui. Então, em qualquer região que está para cá, o P é positivo. Okay? Se o P estiver nesse lado de cá, o P é negativo, menor que zero. Tá? P é a distância do objeto até a lente. Tá? Aqui está a posição onde está a lente. Tá? Então, aqui está a lente. Okay? Aí, qual que é uma outra? A imagem. Aí nós temos a imagem. A imagem é o seguinte, se a imagem estiver nesse quadrante também aqui, nesses dois quadrantes, P' é negativo. P', que é a imagem, ela vai ser positiva se estiver desse lado de cá. Tá? Então, nesse quadrante aqui, ela é negativa, e nesse quadrante aqui, nesse quadrante é negativo, e nesse quadrante aqui, do lado de cá, do lado direito, é positivo. Okay? Então, esse aqui é o jogo de sinal das lentes. Tá? Uma outra coisa, se tanto a imagem quanto o objeto estiver na parte de cima, voltamos aqui. Fabrício, seja bem-vindo, Fabrício. Tanto a imagem quanto o objeto, se estiverem apontando aqui no lado de cima, aqui a imagem estiver nessa altura, pro lado de cima, então nós chamamos que a imagem ela é positiva, né? Ou o objeto está positivo. Se estiver para o lado de baixo, tanto faz. Aqui em qualquer lugar, aqui é negativo, tá? A imagem, o objeto vai ter um valor negativo. Então vamos fazer isso daqui na prática, né? E aí aquela fórmula que eu já passei para vocês, que é a lei de Gauss das lentes, né, que eu passei na aula passada, e ela é o seguinte, que você tem 1 sobre o foco, né, 1 sobre o foco, é igual a 1 sobre P, né, mais 1 sobre P'. 1 sobre o foco é igual a 1 sobre P, que é a distância do objeto, mais 1 sobre a P', sobre P'. As lentes delgadas. E aí o tamanho, né, que a gente fala, o tamanho, a relação entre I, né, que é o tamanho da imagem, dividido pelo tamanho do objeto, né, é igual a menos P', que é a distância da imagem, dividido pela distância do objeto. Ok? Então são essas duas relações aqui que nós precisamos analisar. Tá? Ok? Bem, então vamos fazer um exemplo. Né? Vamos para um exemplo.
uma lente convergente, né? Vamos tratar de uma lente convergente. Lente convergente. E temos aqui está a forma. Opa. A nossa lente posicionada nessa posição aqui. E agora, vamos lá. Colocamos um objeto aqui. Um objeto aqui. Então, esse objeto, ele tem altura O, né? Tem altura O, objeto de tamanho O, né? Que é 10 centímetros. 10 centímetros. Tá? E a distância que ele está aqui, a distância até a lente é de P igual a 24 centímetros. 24 centímetros, ok? E o foco dessa lente, a lente possui um foco, e o foco, aqui é o foco da lente, tá? E esse foco está em uma distância de 6 centímetros. Não, é de 6 centímetros. 6 centímetros. Bem, então vamos, com isso daqui, vamos calcular, encontrar as relações. A gente tem o P, né, onde que está o objeto, temos uma lente, sabemos o foco dessa lente, né? Essa lente é uma lente convergente, tá? Convergente. E com isso daqui nós queremos saber como que vai ser, o que nós podemos obter daqui, a distância, onde vai formar a imagem, né? E assim por diante. Tá. Por desenho aqui, você precisa fazer essas duas retas aqui, né? Vamos colocar aqui. Ó. Esse aqui é um raio que vem, esse raio aqui ele vai ter que passar por esse foco, ok? E um outro raio aqui passa pelo centro, né? Pelo centro da lente. Tá? Nesse ponto aqui, ó. Beleza? Então, um raio vem e passa pelo foco, ok? E o outro passa pelo centro da lente. Josiane. Ok. Então a imagem, a gente já, numa lente convergente, nós sabemos que ela vai se formar aqui. Né? Se formar aqui. Essa vai ser a imagem. Tá? Mas nós não sabemos ainda exatamente, né? Quanto que vale o P', né? Até aqui. E qual que é essa altura aí, que é a altura da imagem. Isso aqui a gente não sabe. Tá? Então nós vamos calcular a altura da imagem e quanto que é a distância dela até o ponto onde que ela está se formando. Beleza? Então vamos lá, vamos aplicar a nossa fórmula. 1 sobre o foco é igual ao quê? 1 sobre P mais 1 sobre P'. Beleza? Então, 1 sobre o foco, quanto que é o foco dela? 6 centímetros. O que vai ser? 1 sobre 6. O P, 24. 1 sobre 24 mais 1 sobre P'. Beleza? Então, nós precisamos agora calcular esse P' aqui, dessa fração. Né? Então, você tem várias maneiras. Vamos isolando isso daqui, vamos fazendo o seguinte. 1 sobre 6, passo esse 20 positivo, que é 1 sobre 24, passo por outro lado, vai ficar menos 1 sobre 24. Isso daqui é igual a 1 sobre P', ok? Então, agora eu tenho uma fração para resolver desse lado, posso resolver essa fração aqui, né?
como que eu faço? Multiplico a parte de baixo, né? Então vai ser 6 vezes 24, né? Aí multiplico cruzado, né? 24 vezes 1 vai dar 24. 6 vezes menos 1 vai dar menos 6. Ok? A gente faz aqui e cruzado, beleza? Com isso daí a gente vai ter 1 sobre P', tá? Então vamos ter o quê? 24 menos 6, né? Quanto que dá 24 menos 6? 18, né? E 6 vezes 24. Né? Vamos lá, vamos calcular aqui na calculadora. 6 vezes 24. Ó, 6 vezes 24. 144, ok? Cento e 44. Okay. 118 sobre 144. Isso aqui é igual a 1 sobre P'. Beleza? Ainda não achei o P'. Agora eu tenho que passar o P' para o lado de cima, né? Então isso daqui, invertendo isso aqui, ó, multiplicando P' vezes 18, né? Vai ficar P' vezes 18, né? É igual a 144 vezes 1, que é 144. Agora o P' fica o quê? P' fica 144 dividido por 18. Ok? Então vamos novamente ali para a calculadora. 144, né? Isso aqui dividido por 18. Deu 8. Ok? 8 centímetros. Ok? Então agora já descobrimos quem que é o P'. Descobrimos quem é o P'. Okay? Que é 144 dividido por 18 vai dar 8 centímetros. Ok? Bem, falta mais um. Falta esse aqui nós já resolvemos. Agora falta o I. A altura da imagem. Sabemos que o ponto é 8 centímetros, essa distância aqui. Agora, qual que é a altura? Né? A altura vai ser igual a fórmula nossa é o quê? Na página anterior aqui, ó. Que nós temos aqui. Ó, I sobre O é igual a menos P' sobre P, ok? Então, I sobre O é igual a menos P' sobre P, ok? Então nós vamos ter o seguinte, o I que eu quero saber, o I eu não sei qual que é essa altura. A altura do objeto eu sei, é 10 centímetros. 10, I sobre 10 é igual a menos P'. Quanto que é o P'? 8, menos 8. Dividido por P. Quanto que é P? O P é 24. 24. Então, agora o I, para ficar sozinho aqui, é só multiplicar o 10 por 8. Né? 10 vezes 8 vai dar menos 8, né? Vai dar menos 80 dividido por 24. Menos 80 dividido por 24. Isso daqui nós podemos calcular isso daqui, né? Menos 80 por 24. Vamos para a nossa calculadora. Na calculadora nós vamos ter o seguinte. Na 80, né? 80 dividido por 24. 0,33. 0,33, ok? Então, I é igual a 0, menos, né? Menos 0,33 centímetros. Ok? Então, essa é a altura da imagem. Tá? Se vocês observarem aqui, o que eu falei sobre o jogo de sinal? Olha só. O jogo de sinal. Professor, Objeto nosso. Pode falar. professor,
Você Pode falar. fez 8 dividido por 24, não 80. Opa, desculpa. Valeu, obrigado. Muito obrigado, muito Nada. obrigado. Vamos lá, vamos corrigir isso daí. Aqui, nós estamos na outra página aqui. Ok. Tá, então vamos lá para a nossa calculadora. Ctrl Shift 7. E tá na calculadora para vocês aí. Olha lá. Isso é isso aqui mesmo. 80. Opa. 80. Opa, calma aí. 80 dividido por 24. É isso, né? 24. 3,33. Corrigido. Então vamos fazer a nossa correção. Aqui. 3,33. Menos, né? Negativo. A gente tem que lembrar disso. Menos 3,33 centímetros. Ok? Então, essa é a altura da nossa imagem, ele é negativo. Então, vamos conferir aqui. Observe bem isso aqui. O sinal do I é negativo. Tá? O sinal do objeto ele é positivo, que está na parte de cima que eu expliquei. Né? Okay? O P é positivo, que está desse lado de cá. E o P', ele foi negativo. P'. Aqui. Não, P' positivo. P' deu positivo, do lado de cá. Ok? Beleza? Então vamos lá. Vamos olhar o sinal aqui. A gente olhando o sinal. Olha aqui. Se o P está desse lado, ele é positivo. Ok? Se o P estivesse desse lado, o objeto, desse lado de cá, ele seria negativo. Agora, o P', ele é positivo quando ele está desse outro lado aqui. Aqui o P' é positivo. Então, está correto lá o nosso P' positivo. A P' desse lado aqui seria positivo. Ele está formando a imagem desse lado de cá. Aí ele seria negativo, o P'. Agora, a imagem. Tanto faz se a imagem, o objeto, se está na parte de cima, nessa parte de cima aqui, se está aqui na parte de cima, é positivo. Se estiver na parte de baixo, é negativo. Então, a nossa imagem, se vocês observarem, ela deu um valor negativo. Ela está apontando para baixo. Tá? Okay? Ela é invertida. Tá? Essa é a regra básica aqui para a gente entender isso daqui. Okay? Beleza? Tá. Vamos avançar aqui. Bem, então, tanto faz se a lente ela é convergente ou divergente, né? Você vai usar a fórmula de Gauss e vai usar as distâncias, onde que elas estão, se são positiva ou negativa. Esse jogo de sinal você resolve os problemas que estão relacionados a esse assunto aqui, tá? Depois nós vamos fazer mais exercícios e cada vez apurando mais. Tanto faz se a lente é positiva ou negativa, tá? É a mesma coisa. As lentes, só para a gente lembrar aqui, é o seguinte: você tem as lentes que são as lentes convergentes, né? Lentes convergentes. Essas lentes convergentes, quando vem os raios, né? Os raios aqui, eles atingem essa lente, o que acontece? Eles vão cruzar uma região aqui, eles vão cruzar uma região, eles vêm, atingem a lente, né? E aí eles cruzam a região aqui no foco, tá? Esse ponto aqui é o foco, tá? Esse ponto da lente, de uma lente convergente. Tá? Agora, se caso a lente ela for divergente, o que vai acontecer? Você vai ter uma lente. Essa é uma lente divergente. E o raio de luz, ele vai vir. Opa, esqueci de pegar a reta. Ele vai vir atingindo a lente, né? Depois,
Opa, ele diverge daqui. Ele diverge desse ponto. Não ficou tão legal aqui, mas ele diverge. Ele diverge desse ponto, ele sai. E o raio atinge a lente e diverge. Okay? Aí o ponto de convergência vai ser aqui. Você tem que fazer. Ela não é real, é virtual. Tá? Então aqui é o foco. Foco dessa lente divergente. Tá? Gravem isso daqui. Tá? Isso é uma coisa importante. Nesse lado aqui, esse F, ele é positivo, ele é maior que zero. Tá? E esse F aqui, ó, ele vai estar, nesse lado de cá, ele é um F menor que zero, um foco negativo. Ok? É um ponto importante. Tá. Então, sobre essas lentes, que são lentes convergentes, né, e a lentes divergentes, essa daqui. Uma converge os raios para um ponto e outra diverge o raio para um outro ponto. Ok? Vamos falar sobre o grau de lentes. Então, nós temos o grau de lentes. Então, nós temos lentes que têm um poder maior, né? E nós vamos ter aqui nós definimos uma grandeza que chama D, né? Que é 1 sobre o foco da lente. Tá? Isso daqui, a unidade é dioptria. Dioptria, tá? Dioptria. A dioptria, ela é essa medida aqui, tá? No sistema internacional, o foco ele é dado em metros, né? Então você vai dividir, tipo, aqui o dele vai ser alguma coisa. 1 dividido por uma unidade aqui que vai estar em metros, tá? Então a dioptria ele vai ser alguma coisa disso aqui, né? De metros menos 1. Essa é a unidade, né? Disso, da dioptria. Tá? Okay? Em metros. Então uma lente, por exemplo, que tem o foco, um exemplo aqui, tá? Um exemplo. Uma lente que tem o foco de 0,5 metros, essa lente, qual é o grau dela? O grau dela é 1 dividido por foco, vai ser 1 dividido por foco é 0,5, então isso daqui é 2 DI. Tá? Esse é o grau dessa lente. Você pode ter, essa aqui é uma lente convergente, né? É positivo. Você pode ter uma lente divergente. Tá? Uma lente divergente você vai ter o quê? Um foco, por exemplo, de menos 0,2 metros. Tá? Esse foco aqui vai levar o quê? O D vai ser 1 sobre esse foco, vai ser menos 0. Opa, vai dar menos 5, né? Menos 5. Divide aí. Né? 1 dividido por 0,2 em valor negativo. Né? Isso aqui vai dar igual, vamos lá, Ctrl Shift. Calculadora. 1 dividido por 0,2, ok? 5, né? Só que é negativo, né? Então, vamos ter, o valor vai ser 5, ok? DI, dessa lente 0,2. Ok? Beleza. Esse são os pontos principais aqui a respeito do poder de lentes. Aí uma coisa interessante, que é se você fazer associação de lentes. Tá? Na associação de lentes, Professor, Oi, pode falar. na dioptria a lente não fica negativa, não? Ah, negativo. Obrigado. Aqui, ó, menos 5. Obrigado, valeu. Então você vai ter a associação de lentes também, né? E essa associação você vai somar de forma natural, tá? Então você assim, a dioptria resultante, você vai ter o quê? Soma a lente 1, a dioptria da lente 1, mais a dioptria da lente 2. Normal, tá? Então, caso uma lente, essa daqui, por exemplo, a D1,
é igual a 2, e a D2, a segunda lente, essa aqui é convergente, positivo, mais 2, e essa daqui é negativo, menos 1, ok? Quanto que vai ser se você colocar essas duas lentes junto? Essa daqui é positiva, né? E essa daqui é uma lente divergente, tá? Uma é convergente e outra é divergente. Se você colocar essas duas lentes próximas uma da outra, né? Encostadas aqui, né? Uma da outra, e aí você fazer o cálculo vai ser o quê? O DR vai ser 2 menos 1, o resultado 2 menos 1 é igual a 1, DI. Positivo, então é uma lente positiva, né? Convergente, com DI igual a 1, tá? Uma dioptria. Beleza? Vamos avançando. Então agora nós vamos entrar... Ah, não, ainda... Professor, Pode falar. nesse Pode falar. caso, não compensaria fazer uma lente de convergente de 1? Sim. Ah. Mas você tem você tem algumas situações, né? Por exemplo, do olho mesmo, né? Nós vamos colocar agora aqui que você tem estruturas, né? Que são positivas, outras estruturas são negativas, né? E você vai somando isso daí, né? Então, quando você tem vários materiais juntos que estão compostos, né? Aí muitas vezes você precisa saber qual que é o outro material que você vai colocar, né? Para você atingir o que você quer, né? Então você tem que fazer soma, né? Ao próprio Tá. meu caso aqui, eu estou usando, né? Nós vamos entrar nisso daí, né? Eu uso uma outra lente para somar, né? Para resolver o problema. Tá bom. Obrigada. Né? Beleza? Tá, então vamos dar uma olhada aqui na questão do olho, né? O olho humano em si. No caso do olho humano, você tem a estrutura, né? Do olho, né? E ele vai somando. Vamos olhar, acho que no livro. Deixa eu dar uma olhada no livro. Uma olhada no livro. Então aqui vocês... Esse é o capítulo que nós estamos trabalhando, o capítulo 18. Tá? Aqui no livro, se vocês observarem aqui... Opa! Aqui. Ó. Essa é a estrutura do olho, tá? Do olho humano. Então nós temos aqui a córnea, né? A primeira entrada, né? Aí você tem a estrutura, né, que é a íris aqui, okay? Os ligamentos, né, todos, o cristalino, okay? O humor vítreo, tá? O muracoso tá aqui, né, nessa região. Aqui, ó, o muracoso, nessa região aqui, você tem o muracoso, e aqui o humor vítreo, beleza? E aqui é o ponto, aqui nós temos a fóvea, né, onde que está o eixo, é o ponto de visão nosso, de colorido, né, onde que tem a maior quantidade de células, né, e depois nós vamos analisar isso aqui um pouco melhor, né, que é os pontos que vai dar aquela sensação de colorido, né. A retina toda é essa parte aqui, tá? A parte do fundo é a retina, ok? E aqui todo o nervo óptico. Esse ponto aqui é um ponto cego, tá? Então, quando você está olhando, né, e o objeto ele atingir esse ponto aqui, você não enxerga o objeto, tá? Isso é um ponto cego nosso. É a junção com o nervo óptico, tá? Então, aqui nós temos elementos que têm diferentes valores de dioptria, tá? Divergência, que é o poder de refração. Né? Então, são valores diferentes. Cada um tem um valor diferente. Vamos encontrar uma tabela aqui, no próprio livro, para a gente analisar esses valores. Vamos ver se... Aqui, ó. Olha só a estrutura que nós temos aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver direito. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Olha aqui. Nós temos a estrutura refrativa no olho, né? Então você começa o seguinte, a interface ar-córnea. A relação entre o ar e córnea, você tem um N, um valor de 1,38, né? Mas dioptria é mais 45, convergente. Aí na interface córnea
humor aquoso, é 1,33. E é divergente, tá? É uma lente divergente. Ela diverge, menos 5. No cristalino, você tem mais 19. Né? O morvítreo, né, que é o N1,34, né, isso aqui varia, não tem um valor fixo. E o total aqui ele vai ficar entre o valor de mais 59 a mais 73 de dioptria. Tá? Isso aqui é, mais ou menos essa vai ser a situação do nosso olho. Tá? Então você tem um sistema que tem diferentes valores aqui, né, de dioptria, são lentes diferentes, né, e que cada um tem a sua função, né, e foi desenvolvido, né, de tal forma, né, que essas funções, né, elas ajudam para a gente conseguir enxergar. Okay? Então, olha só, se a imagem não formar exatamente sobre a retina, você não enxerga direito, você enxerga com problema. Vamos permitir, Renan. Seja bem-vindo, Renan. Se a imagem não formar exatamente aqui sobre a retina, tá? Você não consegue enxergar direito. Nós vamos analisar isso hoje aqui, tá? E você precisa formar exatamente nesse ponto. Então, nós podemos corrigir alguns pontos. Por exemplo, vamos tratar hoje aqui o seguinte, da correção quando a imagem ela forma depois da retina e quando a imagem se forma antes da retina. E para isso nós vamos usar lentes, para a gente corrigir isso daí, esse defeito. Um é a miopia e o outro é a hipermetropia. Tá? Então, vamos entrar nesses dois pontos, que são as anomalias aqui do olho. Tá? Okay? Então, vamos lá, vamos entrar nessas anomalias. Anomalias. Vamos tratar essas anomalias aqui. O que são, primeira aqui, a primeira que vamos tratar vai ser a miopia. Miopia. Como que é a miopia? A miopia é o seguinte, você tem um olho, tá? Vou colocar um olho aqui. E aí, aqui está o cristalino, né? Vou colocar aqui o cristalino. A estrutura do olho, vou colocar toda a estrutura aqui, tá? Estrutura aqui. Para resumir. E dois raios de luz aqui de um objeto, tá? Vamos colocar um objeto a uma distância para atingir o olho. Tá? Objeto, um raio de luz atingindo o olho. Aqui. Então, os raios de luz estão vindo para atingir o olho nessa direção. Okay? E ele é de um objeto aqui. Objeto. Então, esse é um raio que vem da parte de baixo do objeto e o raio que vem da parte de cima do objeto. E, nesse caso aqui, a imagem se forma antes da retina. Então, esse é o foco. O objeto vem e a imagem se forma nesse ponto aqui. Tá? Aqui é o foco. Isso é um problema, porque ela deveria se formar aqui no fundo, que é a retina. Né? Então, o que nós vamos ter que fazer para corrigir esse problema? Tá? Vamos associar lentes. Tá? Então, para corrigir isso daqui, nós vamos colocar uma lente divergente. Tá? Divergente. Próximo ao olho. Né? De tal forma que esse raio aqui, a hora que ele passar por essa lente, ele vai divergir também. E o novo ponto vai ser lá na retina que ele vai convergir. Okay? Vai convergir lá na retina. Tá? Só que com a lente divergente você vai formar
uma imagem, né, num ponto diferente, tá? Então, vamos lá. Vamos deixar claro aqui o que nós queremos com isso daqui, né? Que tipo de correção que nós estamos fazendo. Então, você tem, né, eu quero, né, deixa eu escrever aqui. Ó, eu quero que um objeto, né, está no infinito. Infinito, eu vou dizer porque o infinito, né, essa definição de infinito, né, a pessoa com miopia não consegue enxergar longe, então ele tem um problema do infinito, que a gente chama, né. Ele tem esse objeto que está lá no infinito, né, a pessoa não consegue enxergar esse objeto que está lá no infinito. E nós vamos ter que trazer esse ponto para onde que a pessoa consegue enxergar. Bem, tá? Então vamos supor que a pessoa consegue enxergar esse objeto muito bem aqui. Vamos colocar aqui. Ó. Se o objeto estivesse aqui nessa distância, seria a 1 metro, okay? A pessoa conseguiria enxergar bem essa distância a 1 metro. Mas como o objeto está muito longe, ela não consegue enxergar direito, dá o foco daqui, né? Então, nós vamos ter que trazer a imagem desse objeto, tá? Nós vamos ter que trazer a imagem desse objeto, que a gente chama lá do infinito, né? Esse objeto está no P, lá no infinito. Vamos colocar o valor de infinito, tá? Vamos ter que trazer para esse ponto aqui, tá? A imagem P' para menos 1 metro. Vocês lembram que o P', quando ele está antes da lente, ele é negativo? Então, nós vamos enganar o olho. Nós vamos colocar agora, no ponto onde que a pessoa enxerga, a visão da pessoa está aqui, ó, em 1 metro. 1 metro ela começa a enxergar bem. Daqui para cá, ela enxerga bem. Beleza? Essa é a visão da pessoa. Então, o que nós vamos ter que fazer? Né? Aqui, a pessoa enxerga bem. Beleza? Aqui é a visão da pessoa. Então, nós vamos ter que trazer nesse ponto onde que a pessoa começa a enxergar. Mas nós vamos enganar a pessoa, o olho, né? Nós vamos trazer uma imagem para esse ponto. A imagem do objeto que está no infinito nós vamos trazer para cá. Beleza? E vocês vão observar que, naturalmente, o resultado vai ser uma lente divergente, né? Para isso daqui, para isso acontecer, né? Porque você quer que uma imagem seja desse outro lado da lente. Lembra que eu falei sobre lentes? Então, vamos lá. Com isso daí, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte. Qual é o cálculo? 1 sobre, quero que o objeto infinito, né, venha para 1 metro. Né? Esse que eu quero. Né? Então, 1 sobre o foco vai ser o quê? 1 sobre P mais 1 sobre P'. Né? Então, você tem um objeto lá no infinito, onde a pessoa não consegue enxergar, né? 1 sobre o foco, vocês sabem que é o D, né? D vai ser o quê? 1 sobre o P, 1 sobre infinito, mais 1 sobre, qual é o P'? Menos 1. Tá? Eu quero que a imagem venha no ponto onde que a pessoa vai começar a enxergar. Tá? Então, esse caso aqui vai ser igual a 1 sobre infinito é 0. Né? 1 dividido por um número muito grande que tende a infinito tende a 0. Então, 1 sobre menos 1 vai dar menos 1 DI. Ok? Então, isso aqui é o menos, indica que é uma lente divergente, que nós precisamos usar para corrigir. E o grau dessa lente é menos 1 dioptria. Tá? Bem, eu sei que é a primeira vez, né? Fica um pouco confuso. Só vai ficar mais claro para vocês mesmo quando a gente resolver mais exercícios, tá? Mas vocês também podem, tirando dúvidas ao momento que vocês quiserem, a gente para aqui que eu explico melhor, beleza? Pode parar a qualquer momento, tá? Isso aqui é um exemplo do caso de miopia, ok? Usamos uma lente divergente para corrigir, tá? Então, eu já coloquei aqui um conceito que chama conceito de infinito, tá? Então, o
que é isso daqui? Né? O ponto de acomodação, nós chamamos, né? Então, a pessoa, a gente coloca assim, que a acomodação, depois vocês vão olhar ali no livro direito, que a acomodação, são dois conceitos aqui. Um, a acomodação é o ponto distante, ponto distante, está no infinito. Está no infinito. Isso é uma condição normal. E a pessoa enxerga bem, né, que é aquela distância máxima ali com nitidez. Tá? 2. É a acomodação. Desculpa, deixa eu melhorar isso aqui. A acomodação, o ponto próximo está a 25 centímetros. Okay? Esses dois conceitos aqui é importante para você ter uma visão que nós chamamos de estado normal. Estado normal. Estado normal, nós precisamos disso daqui. Okay? Então, o ponto distante está no infinito e o ponto próximo está a 25 centímetros. Então, você pode traçar uma linha e falar que a pessoa normal, né, uma visão normal, ele enxerga como que ele enxerga? Uma visão normal. Aqui está o olho da pessoa, ok? O olho da pessoa. 25 centímetros, ok? Ele começa a enxergar 25 centímetros, bem, e vai até o infinito, beleza? Então, o campo de visão dele vai de 25 centímetros até o infinito, com nitidez, tá? Claro que vai perdendo a nitidez aos poucos, mas isso daqui é a aproximação básica para a gente resolver os problemas, beleza? Isso é uma visão normal. Se a pessoa não está enxergando antes dos 25 centímetros, aí é a hipermetropia, tá? Nós resolvemos um caso onde a pessoa tem dificuldade para enxergar o ponto distante, tá? Que daí nós trouxemos para 1 metro para ela, né? Nesse caso aqui. Trouxemos para 1 metro, que era o ponto onde que era o estado de visão normal dessa pessoa. Né? Esse caso aqui em cima, né? A visão boa da pessoa provavelmente deveria ser de 25 centímetros até 1 metro. A gente não analisou o caso se essa pessoa tinha hipermetropia. Mas de 25 a 1 metro, até aqui ela enxergava. Então nós precisamos trazer o objeto que estava lá no infinito para a imagem dele a 1 metro, né? A imagem dele aqui, nesse ponto, para essa pessoa começar a enxergar. Agora nós vamos tratar dos casos do seguinte, de pessoas que não enxergam o ponto próximo, tá? Aí o ponto próximo da pessoa está nessa região aqui, né? Então a pessoa, ou esse ponto, esse 25 centímetros está afastado também, sabe? Foi para frente, né? Diferente, e a pessoa não consegue enxergar direito. Então, geralmente esse ponto próximo, ele vai, nesse caso da hipermetropia, o ponto próximo ele afasta, ele vem para essa região para cá, tá? Ele vai se afastando. Então, a pessoa precisaria voltar a enxergar normal nesse ponto aqui, tá? Que seria 25, seria normal. Mas a pessoa está enxergando normal só daqui, de uma região para frente, sabe? Ela não está enxergando normal aqui. Então, vamos para o caso agora, que é a hipermetropia, que é o outro problema de visão, tá? Então, vamos lá. Vamos para a hipermetropia, ok? A hipermetropia. Então, vamos tratar o que é isso daqui. Nesse caso, está o olho da pessoa. Vamos colocar nossas retas. Tá.
Aqui está o olho da pessoa, né? E aqui está a retina na parte final. Okay? Então vamos lá. Vou colocar uma reta aqui. Aqui vem um raio de luz. Beleza? E aqui vem outro raio de luz. E agora, o problema é o seguinte. Os raios estão passando. Tá? Então, o foco dessa pessoa está nesse ponto aqui. Ó. A pessoa está focando depois da retina, esse olho. Tá? Então, a pessoa está com hipermetropia. Okay? Hipermetropia. Então, agora, antes de eu desenhar aqui, vamos só colocar, ver o que está acontecendo na visão dessa pessoa. Tá? Então, vamos usar um exemplo aqui, que vai ficar mais fácil antes de eu colocar a teoria, porque as teorias já estão no livro. Então, vamos para um exemplo para a gente tentar resolver esse problema. O que acontece aqui? Você tem o ponto próximo, ponto próximo, ponto próximo de uma pessoa, foi afastado, com a idade. Depois nós vamos analisar isso aí, o que leva a isso. Foi afastado para 1 metro. Okay? Então, o ponto próximo, que deveria ser aqui a 25 centímetros, né? Vamos colocar aqui. O ponto próximo deveria estar aqui em 25 centímetros. Esse seria o ideal, né? A distância aqui do olho. Seria o ideal estar aqui em 25 centímetros. Não, a pessoa aqui ela não enxerga. Então, quando ela está a 25 centímetros, ela não consegue enxergar direito. Esse ponto próximo dela foi afastado e ela só começa a enxergar direito, tá? A partir de uma distância de 1 metro. 1 metro. Tá? Então, aqui que ela começa a enxergar normal. Aqui ela não enxerga. Então, aqui está o ponto próximo da pessoa. Ponto próximo da pessoa. Ok? Então, nós precisamos resgatar. Tá? Então, se a gente coloca um objeto, vou colocar um objeto aqui. Colocamos um objeto aqui. Um objeto. Aqui não, desculpa, vamos lá. Se nós colocamos um objeto aqui nesse ponto, um objeto aqui, 25 centímetros, que era o ponto que ela deveria enxergar, ela não consegue enxergar. Então, nós temos que mandar a imagem desse objeto, formar uma imagem, aqui em 1 metro, onde que ela consegue enxergar. Okay? Então, esse é o truque que nós vamos usar. Nós vamos usar uma lente, de tal forma que a imagem vai formar lá no ponto onde que a pessoa começa a enxergar direito. Onde que está o ponto próximo dessa pessoa, que foi afastado ao longo dos anos, tá? Com a idade ou com algum outro problema, tá? Esse ponto foi afastado. Então, nós vamos ter que colocar, né, o objeto, né, jogar a imagem lá no ponto onde que a pessoa começa a enxergar, beleza? Então, vamos lá. Como que nós vamos fazer isso daqui? Então, o P. Onde que está o P? Aqui, ó. O P, o objeto, o P está em 25 centímetros, beleza? E o P', onde é que está? Que é a imagem que eu quero que esteja. O P', eu quero que o P' esteja aqui, ó, nesse ponto aqui. E o P' do lado da lente de cá é negativo, menos 1. Menos 1 metro. Menos 1 metro. Então, P aqui é 0,25, né? 25, tá? É 25 centímetros. E aqui é em metros, tá? Então, vamos lá, menos 1, para ficar a mesma coisa. Em metros.
Beleza? Então vamos fazer o cálculo. Quanto que vai dar esse aqui? Quanto que vai dar isso aqui? 1 sobre o foco, né? Que é igual a o D, né? A dioptria, o grau da lente. Vai ser 1 sobre, lembra lá, 1 sobre P mais 1 sobre P', beleza? Então vamos lá. 1 sobre o P, onde que está o objeto? 1 sobre 0,25. Onde que está o P'? P' é menos 1. Então, mais 1 sobre menos 1. Okay? 0,25, né? 1 dividido por 0,25, você pode fazer de várias formas. 0,25 é igual a 1 quarto, ok? 1 quarto. Então, isso aqui vai dar o quê? 1 sobre 1 quarto, né? Estou pegando esse lado de cá para calcular. 1 sobre 1 quarto é menos 1 dividido por 1, porque, né? 1 menos 1 fica menos 1 aqui. Isso aqui vai ficar o quê? 1 sobre 1, 1 dividido por 1 quarto vai inverter, vai ser 4 dividido por 1. Menos 1 dividido por 1 é 1. 4 dividido por 1 é 4. Então isso daqui vai ser igual a 4 menos 3 mais 3 DI. Okay? Então essa é uma lente positiva, né? Que ela é positiva, convergente, né? Convergente, né? E ela tem mais 3 DI, ok? Esse é o caso, tá? Quando nós estamos tratando aqui que temos uma hipermetropia, okay? Que quando nós colocamos essa lente convergente, aqui, uma lente convergente, ela vai convergir mais a luz, ok? E vai jogar a luz para cima da retina, no ponto que nós queremos, quando a gente corrige isso daqui, ok? Então vai estar exatamente sobre a retina. Dessa forma, a gente com a lente convergente, a gente puxa os raios, o foco mais para cá, e a gente consegue resolver o problema e calcular, corrigir esse defeito da visão da pessoa. Tá? Então esse aqui é o básico, que é a anomalia de miopia e uma anomalia também de hipermetropia. A gente corrige com esses dois tipos de lentes. Um, a gente corrige com a lente divergente, e o outro a gente corrige com a lente convergente. Tá? Eu vou colocar um vídeo aqui que eu encontrei, e pode ser que ajude vocês a entender um pouco melhor esse problema aqui. Tá? Deixa eu ver onde que ele está. Ok. Verifiquem aí, acho que já está passando para vocês. Se vocês observam ali, né, ele tem, pode pensar como fosse o olho, né? Ele tem um ponto de convergência, tá? Ele está usando laser, tá? Aqui. Então ele tem um ponto de convergência aqui nesse ponto. Você vai usar, pode colocar uma lente mais forte, né? Onde você vai ter uma convergência maior, um ponto menor, né? Então você usando uma lente com uma convergência maior, você aproxima esse ponto, tá? Essa é uma lente divergente. Olha aí. Você espalha os raios, tá? Uma lente divergente. E o ponto, a imagem é virtual, né? Que está do lado de cá. Okay? Agora vai para a correção, né? De problemas de visão. Então coloca um desenho de um olho ali. Olha só.
você tem um problema da pessoa está com miopia, né? Deveria formar. Tá aí, não. Nesse caso é o olho normal, tá formando lá em cima sobre a retina. Eu não enxerguei direito. Agora sim, um olho míope, né? Que está formando a imagem, ó. O conjunto do cristalino, toda a estrutura do olho está fazendo com que a imagem se forme antes da retina. Então você precisa corrigir isso daí com a lente divergente. Você coloca uma lente divergente e o foco volta lá na retina. Beleza? Okay. Agora você tem um caso que o foco está formando a hipermetropia, está formando depois da retina. Então vamos usar uma lente convergente agora, tá? Então a gente usa uma lente convergente e a gente volta fazendo ponto na retina, tá? Então esse aqui é o original do vídeo, né? Ok? Bem, essa é a nossa aula de hoje, tá? A ideia básica sobre esses problemas de visão. E vamos continuar na próxima aula ainda com visão, tá? E vamos voltar um pouco mais para o livro, tratar um pouco de algumas questões relacionadas ainda à visão para a gente finalizar esse assunto, tá? E depois vou deixar uma lista a respeito desse assunto também. Então, tem uma lista já da aula passada, 2 questionários para vocês resolvam lá, ok? Alguma dúvida, pessoal? Só vou parar de gravar aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar.